Galera, aqui é o Fredão que vos fala. Eu espero do fundo do meu coração que você e sua família estejam bem, tá? Saudade de vocês e rezando todo dia para ver se essa situação que o mundo está vivendo acabe logo, para que a gente volte a se encontrar muito em breve, tá bom? Bom, vamos começar a estudar agora um assunto muito importante da matemática chamado análise combinatória. Esse assunto, cara, cai pra caramba nos vestibulares, cai pra caramba, certeza absoluta, vai cair qualquer vestibular que você fizer. E não é um assunto tão fácil assim, depende de raciocínio lógico, de leitura bem feita dos enunciados e assim vai, tá bom? O que consiste essa análise combinatória? A análise combinatória nada mais é do que um estudo da quantidade de possibilidades que se tem na resolução de uma situação ou problema. Por exemplo, você levanta, sai da cama e vai se trocar. Aí você precisa escolher uma camiseta para vestir. Você abre a sua gaveta e tem lá as várias camisetas. A pergunta é, quantas possibilidades você tem de escolher uma camiseta para vestir? Pronto. Isso é análise combinatória. É um estudo que se faz da quantidade que se tem de possibilidades para resolver uma situação ou um problema. Quantas opções você tem de resolver esse problema que é vestir uma camiseta? Quantas opções você tem de escolher uma camiseta para vestir? É isso é análise combinatória. Quantos caminhos diferentes você pode fazer para sair da sua casa e chegar no colégio? Então, análise combinatória é isso, é raciocínio lógico, é determinar quantas são as possibilidades que eu tenho de resolver uma situação. Uma das maneiras muito importantes para se resolver problemas de análise combinatória é chamado árvore das possibilidades, que significa descrever todas as possibilidades que existem na resolução de um problema. Você falou para mim que tem 5 opções para sair da sua casa e chegar no colégio? Então me escreva todas. Mostre todas as 5 opções. Isso é a árvore das possibilidades. É determinar, é descrever todas as possibilidades que você tem para resolver um problema. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Um caixa eletrônico possui apenas cédulas de 50 e de 100 reais. Descrever todas as possibilidades de saques de 300 reais. Então eu fiz aí uma tabelinha, primeira coluna notas de 50, segunda coluna notas de 10. Quantas possibilidades eu tenho de sacar os 300 reais? Olha, pode sair lá daquele caixa nenhuma nota de 50, obviamente eu vou precisar de 30 notas de 10 para dar os 300 então. Pode ter saído uma nota de 50, obviamente ainda vou precisar de 25 notas de 10 para dar os 300 então. Podem ter saído duas notas de 50, e aí obviamente eu vou precisar de 20 notas de 10 para dar os 300 então. Tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo todas as possibilidades que se tem para resolver o problema. Podem ter saído de lá 3 notas de 50, eu ainda vou precisar de 15 notas de 10 para dar os 300 então. Podem ter saído 4 notas de 50, mas ainda vou precisar de 10 notas de 10. Podem ter saído 5 notas de 50 e eu ainda vou precisar de 5 notas de 10. Mas podem ter saído 6 notas de 50, que já dão os 300 reais, logo não saíram nenhuma nota de 10 reais. Isso é chamado árvore das possibilidades. Isso significa determinar todas as possibilidades que se tem para resolver um problema. Tudo bem? Só que nem sempre a árvore das possibilidades ajuda no sentido velocidade, pensando no tempo. Demora um pouco. Por isso existe um princípio chamado princípio fundamental da contagem, que a gente abrevia e chama de PFC, que é resolver os problemas usando a técnica da multiplicação, usando a técnica de contagem mesmo. Tipo, o que é isso? Calma, relaxa, é de boas. Quer ver? Vou te mostrar. Universidade Federal de Goiás. Érica resolve passear com a cachorrinha Kika e, antes de sair do apartamento, escolhe colocar uma roupa e uma coleira na cachorrinha. Se Kika tem 7 roupas e 3 coleiras, todas distintas, de quantas maneiras Érica pode escolher uma roupa e uma coleira para passear com a Kika? Uma opção é você fazer a árvore das possibilidades. Eu tenho 7 roupas, que eu chamei de roupa 1, roupa 2 até a roupa 7. E 3 coleiras que eu estou chamando de coleira 1, 2 e 3. Quais são as opções? Poxa, eu posso escolher a roupa 1 e casar assim, ó, roupa 1 com coleira 1, ou roupa 1 coleira 2, ou roupa 1 coleira 3. Já são 3 opções. Mas podia ser assim, né? Roupa 2 coleira 1, roupa 2 coleira 2, roupa 2 coleira 3. Mas poderia ser assim, ó, roupa 3 coleira 1, coleira 2, coleira 3. Poderia ser roupa 4 coleira 1, roupa 4 coleira 2, roupa 4 coleira 3. Tá vendo? Roupa 5 coleiras 1, 2 e 3. Roupa 6 coleiras 1, 2 e 3. Tá vendo? Ó? Roupa 7 coleiras 1, 2 e 3. Essa é a árvore das possibilidades. Mas foi rápida? Não foi não. Eu ainda teria que somar todas essas possibilidades que eu descrevi.
Por isso que a gente vai usar o chamado princípio fundamental da contagem, que nada mais é que usar o princípio da multiplicação para resolver esse problema. Quer ver? Na verdade, eu tenho que escolher uma roupa e uma coleira para a cachorrinha. Esse E na matemática significa vezes multiplicação. Quer ver? Quantas opções eu tenho de escolher uma roupa para a cachorrinha? 7. Coloca aí, 7. E quantas opções eu tenho de escolher uma coleira para a cachorrinha? 3. Coloca aí, 3. Então eu tenho 7 opções para escolher a roupa e, que significa vezes, 3 opções para escolher a coleira. 7 vezes 3, 21. Cravamos a alternativa B. Esse é o princípio fundamental da contagem. Técnica da multiplicação. Eu escolhi uma roupa e uma coleira. O E significa vezes. Na matemática, o E é vezes e o OU é soma. Uma coisa ou outra, eu vou somar as opções. E vou te dar um exemplo um pouco mais difícil. Escolhi essa da Epicar, Academia da Força Aérea. Um baralho é composto por 52 cartas dividido em 4 naipes: copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas de 2 a 10, e as outras 4 são um valete, um dama, um rei e um ás. Ao serem retiradas desse baralho 2 cartas, uma a uma sem reposição, a quantidade de sequências que se pode obter em que a primeira carta seja de ouro e a segunda não seja um ás é igual a quanto? Bom, vamos lá. Vamos pensar no baralho. São 4 naipes, 13 cartas por naipe, beleza? Eu preciso retirar 2 cartas. A primeira tem que ser obrigatoriamente de ouros. E a segunda não pode, em hipótese alguma, ser ás. Tá bom? Então tenho 2 coisas. A primeira tem que ser uma carta de ouros. E a segunda, em hipótese alguma, pode ser ás. Só que nesse caso, quando eu falo que a primeira tem que ser uma carta de ouro, eu tenho uma situação, um problema aqui. Por quê? Porque existe uma carta de ouro chamada ás. Existe o ás de ouro, não existe? Existe. Tá aí o problema. Essa é a dificuldade da questão. Foi aí que a galera não conseguiu resolver. Eu tenho, nesse caso, 2 situações para considerar. Qual é a primeira situação? Lembra que a primeira carta tem que ser de ouros e a segunda não pode ser ás. Uma situação a ser considerada é a primeira carta ser um ás de ouros. Puxa, é mesmo. A primeira carta não tem que ser de ouro? Pode ser um ás. Então tem que considerar assim, ó, a primeira carta sendo um ás de ouro e a segunda carta, em hipótese alguma, ser um ás. Qual que é a outra opção a ser considerada? Tem esse primeiro caso ou o segundo caso que eu tenho que contar. A segunda opção é, eu tenho que escolher uma carta de ouro, que não seja o ás. E a segunda carta, em hipótese alguma, pode ser ás. Então são as 2 hipóteses a serem consideradas. Pode acontecer a primeira hipótese ou a segunda hipótese. E o ou significa mais na matemática. Quer ver? Vamos para a primeira situação. Quantas opções eu tenho de escolher um ás de ouro? Poxa, uma só tem uma carta ás de ouro no baralho. Então já saiu o ás. Das 52 cartas sobram 51. E dessas 51, 3 ainda são de ás, que não podem ser escolhidas agora. Então das 51 cartas, excluem as 3 de ás que não podem, hipótese alguma, sair na segunda retirada, me sobram 48 possibilidades. Qual que é a segunda situação? Lembra que a primeira carta tem que ser uma carta de ouros? Então agora eu vou fazer assim, uma carta de ouro qualquer, que não seja o ás. Quantas opções eu tenho? 12 opções. Qualquer carta de ouro, menos a de ás. Na segunda retirada, eu tenho que pôr qualquer carta, mas que não pode ser, em hipótese alguma, um ás. Então das 52 cartas, tira uma, sobram 51. E ainda nessas 51 existem 4 cartas de ás. 51 tira 4, dão 47 opções. Conforme eu disse, eu tenho a primeira situação, que pode ser verdadeira, ou a segunda. Eu tenho que resolver. E isso pode acontecer assim ou assim. O ou significa mais. A hora que eu fizer essas contas, 1 vezes 48 dá 48, 12 vezes 47, 564. Se nós somarmos, isso vai dar para a gente 612,
que para a Academia da Força Aérea era a alternativa A. Beleza? Dificinho essa, né? Calma que nós vamos ver vários problemas ainda, vocês vão tirar de letra esse assunto, é só o começo. Para fechar esse vídeo, essa primeira parte da aula, quero resolver essa questão da PUC Rio Grande do Sul. Um fotógrafo foi contratado para tirar fotos de uma família composta por pai, mãe e 4 filhos. Organizou as pessoas lado a lado e colocou os filhos entre os pais. Mantida essa configuração, o número de formas em que poderão se posicionar para a foto é quanto? Veja que eu meti aqui 6 tracinhos, simulando as 6 pessoas na fila. Lembra que no começo e no final da fila tem que ter um pai e uma mãe, né? Tem que ser os genitores. Então pensei, no começo e no final tem que ser os genitores. Agora eu pergunto, quem são os genitores? Pai e mãe. Então veja, lá no início da fila tem que ser o genitor, não tem? Quantas opções eu tenho de escolher um genitor para pôr ali? 2. Por que 2? Porque pode ser o pai ou a mãe. Então coloca lá, 2 opções. E lá no final da fila, quantas opções eu tenho de pôr um genitor? Poxa vida, você tem 2 genitores. Um foi colocado no começo. Quantas opções sobram para colocar um genitor lá no final? Um só, né? O que sobrou. Veja aí, se na frente for o pai, lá no fundo vai ser a mãe. É uma opção. Se na frente foi a mãe, no fundo vai ser o pai. 2 opções, tá vendo? Então eu tinha 2 opções para escolher o primeiro genitor, escolhi do primeiro, lá no fundo o último está automaticamente escolhido. Eu só tenho uma opção, tá? E agora? Agora tem que colocar os filhos entre os pais. Então tá, quantos filhos são ainda? 4. Quantas opções eu tenho de escolher o primeiro filho? 4 opções. O segundo filho? 3, 2 e 1. Se eu fizer essa continha, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vai dar, quer ver? 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Beleza? Essa é a nossa primeira parte da aula. Você ainda vai ter a segunda parte da aula, que eu vou fazer exercícios com vocês. Um beijo grande.